Descansamos em Ti, Senhor, sempre. Tu és a nossa fortaleza. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Eu quero deixar essa pequena reflexão aqui. O tema é a sombra do templo. Na lei de Moisés, tudo era sombra. Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Mateus 5, 17 diz que ele veio cumprir a lei. E no cumprimento da lei, Jesus disse assim, lá no cumprimento da lei, tá? Mateus 21, 12, diz assim: E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Então, queridos, aqui era a sombra, aqui era Jesus cumprindo a lei. Só a título de curiosidade, para a gente contextualizar o assunto, o rei Davi, ele construiu um palácio para ele, mas não havia um lugar específico para o povo adorar a Deus, ou seja, não tinha uma casa para o povo judeu adorar a Deus. E Davi propôs no seu coração, ele disse: não é justo, eu moro em um palácio e Deus se manifesta em tendas, porque Deus estava ali naquela tenda ambulante, naquele tabernáculo ambulante que foi construído por Moisés, né? Então aquele tabernáculo, ele era desmontado, levado de um lugar para outro, e lá naquele tabernáculo havia ali as divisórias, as separações, e havia lá a Arca da Aliança, né? Todo aquele contexto ali da adoração judaica. E Davi disse: não acho justo, Deus está se locomovendo, né? Agora, interessante que mesmo na lei sendo sombra, Deus já mostrava por meio de Moisés, porque Deus mandou, olha que interessante, Deus mandou Moisés construir a tenda, o tabernáculo. Mas o tabernáculo era o quê? Era fixo? Não, era ambulante. A lei era sombra e o tabernáculo era ambulante, ou seja, o tabernáculo não ficava em nenhum lugar. Ou seja, Deus não ficava estatizado ali. Deus andava com o povo de Israel ia, Deus estava ali, o tabernáculo que representava a presença de Deus por causa da arca, conduzia o povo. Tanto é que quando o povo entrava em uma guerra, os levitas levavam ali a Arca da Aliança na frente, mas o acampamento ali dos judeus estava próximo, o tabernáculo estava ali, porque ali era Deus que dava força àquele povo, era Deus que direcionava aquele povo, e Deus estava sempre andando com aquele povo. Só que quando Davi desejou construir um templo, o templo não ia sair do lugar, o templo seria um templo físico, ou fixo, né? Mas não foi Deus que colocou no coração de Davi construir. Deus não mandou Davi construir nada. Davi que propôs no seu próprio coração. De boa vontade? Sim, eu quero construir algo melhor, mais bonito, para Deus. Davi desejou, Deus não quis, porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue, Davi foi chamado para a guerra. Davi desejou e Deus não quis das mãos de Davi. Aí Deus disse: já que você desejou, eu vou conceber que o teu filho construa. Mas Davi fez os preparativos, preparou tudo que o Salomão iria precisar e deixou ali meio caminho andado, né? Mas há uma profecia em Isaías 66 que Deus diz assim: os céus dos céus pertencem a Deus, a terra ele deu aos filhos dos homens, para o homem cuidar, crescer e multiplicar.
Aí ele diz assim: que casa me edificarás vós ao meu nome? Os céus pertencem a Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. O escabelo era uma espécie de um banco judaico que eles colocavam os pés para descansar, relaxar. Assim como você coloca os pés para cima em uma rede, o escabelo era uma espécie de um tamborete que os judeus descansavam. Aí Deus usa nessa linguagem judaica na profecia de Isaías: a terra é o descanso para os seus pés e os céus pertencem a ele. Que casa vocês vão me edificar ao meu nome? Que casa vocês irão edificar no meu nome? Nenhuma. Mas Salomão construiu o templo, que era um sonho de Davi, e consagrou aquele lugar a Deus. Em 2 Crônicas 7,14, Salomão, na inauguração do templo, ele está orando, e Deus fala para Salomão. A primeira coisa que Deus pergunta a Salomão em sonho é: o que você deseja? O que você pediu eu te dou. Salomão tinha um coração bom. Salomão disse: eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Aí Deus disse: porque pediste sabedoria e não riqueza, eu vou te dar tamanha sabedoria que ninguém vai ter, e riqueza que nunca houve aqui na terra. E assim Deus fez. E quando Salomão orava lá naquele templo, aí o pastor chega hoje na igreja evangélica e diz que é para hoje. Lá naquele templo, quando Salomão orava, Deus respondeu a Salomão, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, judeus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei aonde? Deus não estava ouvindo ali, porque Deus não morava ali. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, falando dos judeus, sararei a vossa terra, no singular, não no plural, não é o mundo cosmo, a terra de Israel. Eu sararei a vossa terra. Se, condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então era para aquele povo, especificamente para aquele lugar, na inauguração do templo. Hoje tem até campanha de 2 Crônicas 7,14 nas igrejas, tudo fora do contexto. Então, abençoados, Deus não habitava ali. Só que aquela casa ficou famosa pelos judeus como casa de oração. Só que o que acontece? No tempo que o templo, ou seja, que o tabernáculo era ambulante, o povo estava seguindo Moisés e, naturalmente, para onde o tabernáculo ia, o povo ia atrás. Só que chegou uma fase, depois do templo, que o povo passou a idolatrar mais o templo do que o próprio Deus. Ou seja, o povo passou a honrar mais o templo do que a Deus. Tanto é que Jesus, ele tem um debate com os judeus, os fariseus, que consagrava coisas, né, a Deus, e Jesus disse assim: qual é mais importante para vocês? É isso que vocês consagram a Deus, o altar, ou o altar que consagra esses objetos? Porque havia uma idolatria em torno do templo, em torno do culto de Israel. E o profeta Ezequiel, ele já estava lá preso na Babilônia, depois da queda do templo. E ele teve uma visão lá no rio, né, Quebar, às margens do rio Quebar. Ele teve uma visão porque Deus havia enviado Nabucodonosor para destruir o templo. Então o templo que Salomão construiu, ele veio abaixo no ano de 586 antes de Cristo. Deus envia Nabucodonosor, levanta Nabucodonosor para destruir aquele templo. Mas o povo ficou sem entender como é que Deus permitiu que um rei pagão chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruísse um templo que Davi, o seu rei preferido, desejou fazer e que Salomão construiu com tantos esforços. Aí Deus vai dar uma visão ao profeta. Havia idolatria no templo, havia sacrifícios de crianças, havia corrupção no templo. Aí o profeta tem uma visão que entre o altar, entre as mesas, havia idolatria, havia ídolos. E é por isso que Deus levanta Nabucodonosor para destruir aquele templo que veio abaixo lá em 586. E eles continuam orando lá, Daniel ora muito, pedindo para voltar para casa. E aí, 70 anos depois de cativeiro babilônico, ele sai lá do cativeiro babilônico,
cheio de idolatria. É aí que vem a figura do diabo, a figura de Satanás como um seu opositor, porque eles aprenderam com os babilônicos que havia vários deuses, e havia Deus do bem, Deus do mal, e sempre aquela oposição. E eles trouxeram de lá esse misticismo babilônico, né? Onde essas criaturas supostamente duelam um contra o outro, que não existia dentro do conceito judaico. E aí eles voltam para Jerusalém. Primeiro tem a reconstrução do templo. E no tempo de Herodes, juntamente com os judeus, eles reconstroem totalmente o segundo templo, agora chamado Templo de Jerusalém. Então o primeiro templo era chamado Casa de Oração, não era que Deus habitava ali, era um lugar que o povo se concentrava ali para adorar. E o segundo templo, construído por Herodes, também era chamado Casa de Oração, ou a Casa de Deus. Ô irmão Elcio, se Deus não habita em templo feito por mão de homens, por que é que Jesus entrou no templo de Deus e expulsou os que vendiam, compravam, derrubou as mesas, e ele disse: não façais da casa de oração covis de ladrões. Lembrando, amados, Jesus ele era um judeu. E como um judeu, cumprindo a lei, ele prestava também, não reverência, mas ele não veio destruir a lei, ele estava no cumprimento da lei, então ele não podia quebrar aquilo. Aquilo era uma tradição dentro do judaísmo. Tanto é que quando ele fala para a mulher samaritana diz o quê? Vocês judeus dizem que é onde o lugar da adoração? Jerusalém, no templo. Nós adoramos no monte. Aí Jesus vem e diz: olha, haverá um tempo, e o tempo já chegou, a hora é essa, que os verdadeiros adoradores não adorarão em Jerusalém, no templo, não adorarão no monte, mas adorarão em espírito e em verdade. Jesus disse: o tempo é agora, o tempo está chegando. Os discípulos, para impressionar Jesus, passaram em frente ao templo e disseram assim: Senhor, olha que formosura, porque o segundo templo foi muito melhor, ou mais bonito, ou mais imponente do que o primeiro. Você sabia disso? O segundo templo, construído por Herodes, reconstruído, foi muito mais esplêndido do que o construído lá por Salomão. Tanto é que havia uma profecia em Ageu, capítulo 2, versículo 9: a glória da segunda casa será maior do que a da... Então a segunda casa, o segundo templo, foi muito mais formoso, muito mais glorioso do que o primeiro templo. Todavia, entretanto, a profecia de Ageu, nós que estamos em graça, já compreendemos que Ageu profetizou acerca da segunda casa, que era o templo, mas nós entendemos que na verdade ali já era a segunda aliança. A glória da segunda aliança será maior do que a da primeira, porque o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz: se o ministério da lei veio em glória, muito mais em glória excederá o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Então Paulo entendia que aquela glória, na verdade, já se referia à nova e eterna aliança em Cristo, não em uma concepção humana, em um olhar natural, que era o segundo templo de Herodes. Então, os discípulos passaram e disseram: olha Jesus, olha que formosura esse templo. Jesus olhou e disse assim: não ficará pedra sobre pedra. Jesus disse: vou derrubar, em 3 dias eu levanto outro. Mas se Jesus chamou aquele templo casa de oração, por que Jesus profetizou em Mateus 24 que aquele templo ia cair? Logo, se ele não profetiza, o templo não cai. Você sabe disso, né? Só caiu porque ele profetizou. E a profecia tinha que se cumprir. E lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante, até o 26... Daniel já tinha tido uma visão também, dizendo que um príncipe de outro povo iria entrar na cidade santa, Jerusalém, e iria destruir o santuário. Aí em Mateus 24, 15, Jesus disse: como profetizou Daniel. Quem lê, entenda. Quem está no lugar santo, Jerusalém, entenda. E aí nós sabemos
que no ano 70 depois de Cristo, o príncipe de outro povo, os romanos, entraram em Jerusalém, sitiaram a cidade, cercaram, queimaram a cidade, incendiaram tudo, e um soldado tentou acertar uma flecha em alguém, simplesmente a flecha foi, caiu no templo e incendiou o templo de Jerusalém. E hoje nós conhecemos lá só o muro externo, conhecido como as muralhas das lamentações, que não é o muro do templo, é o muro que ficava ao redor do templo. Mas aqui eu quero só, para finalizar aqui, naquele tempo, quando o templo ainda estava de pé, Jesus já expulsava os ladrões, os vendedores de pombos, dentro daquela casa que seria a casa de oração. Hoje que nós vemos nas chamadas igrejas, são comerciadores ou comerciantes. Eles comercializam de tudo no lugar que eles chamam de casa de oração. Eles dizem que é casa de Deus, mas eles negociam de tudo. Eles vendem tudo. Não vendem pombas, como eles vendiam, mas vendem falsas promessas. Campanha para quebra de maldição. Você vai e compra, você vai e paga. Desafio de Gideão de não sei das quantas. Você vai e patrocina. Direto ou indiretamente você está patrocinando. Você não, as pessoas. Socorrer a obra de Deus para a televisão. Que Deus pobre é esse que precisa de socorro? Eles vendem. Se Jesus de Nazaré existisse no tempo de hoje, coitado, ainda bem que não tem como, né? Que Jesus de Nazaré, ele não era onisciente. Jesus de Nazaré não era onisciente, ele não tinha como ele estar em todo lugar. Mas hoje Jesus de Nazaré teria muito problema para estar em cada porta de templo aí, expulsando ladrões. Porque eles vendem caneta, lençol, lenço, toalha, meia, óleo, água. Irmão, eles não vendem não, eles distribuem. Deixa de ser bobo, irmão. Você já viu aquele vendedor? Quem é vendedor aqui? Quem já trabalhou com vendas aqui? Minha esposa não está aqui não. Você já viu aquele vendedor? Minha esposa foi vendedora. Vendedor de loja, que ele sabe cativar o cliente, né? Ele apresenta uma coisa aqui e você, não quero isso não, ele mostra outra coisa ali e tal, mas ele sabe conquistar você. Você não queria nada, daqui a pouco você está com a sacola na mão. Passou em 15 vezes no cartão de crédito, mas vai levar, porque o papo do vendedor foi bom. Então, abençoados, essas pessoas que estão vendendo aí, mercadejando no templo, eles sabem negociar. Não é assim não, irmão, eu estou precisando aqui fazer isso, me ajude aqui, em nome de Jesus. Não é assim não, tem toda uma lábia, irmão. Tem toda uma mensagem persuasiva. Porque Deus vai fazer, porque Deus vai libertar aquele teu filho que não está não sei aonde, porque o Espírito Santo vai quebrar a maldição quando você cumprir esse voto. Aí a pessoa, aí quando vê a pessoa já levou água, azeite, óleo, farinha, cimento. Não, foi o pastor que me deu, é tudo de graça nada. Tem nada de graça ali. Nada de graça. Então Jesus naquele tempo já estava expulsando esses mercenários. E hoje, irmão Elcio, eles fazem isso nas chamadas igrejas. E nós que estamos em graça, irmão Elcio, que não fazemos parte desse sistema templário. Aí, Paulo falou o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo disse assim, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Paulo disse, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O mesmo Paulo diz que Deus habita em nós. Aí no 17 ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus os destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não permita que ninguém venha negociar na tua vida, porque você é o templo de Deus. Deus não habita em um templo de pedra. Você é esse templo ambulante. Lembra do que eu falei do primeiro tabernáculo? Aquilo era uma sombra. O tabernáculo não era fixo, ele andava. Hoje o templo de Deus não é fixo. Você anda,
Você representa Deus. Deus se manifestava na Arca da Aliança. Em Jeremias 3,16 ele mandou destruir a arca e nem trazer a memória, porque hoje nós somos esta arca que manifesta a presença de Deus. Agora esse templo, essa arca, esse altar que é a tua mente, que é o teu coração, ele precisa estar limpo, puro, porque nós somos o templo de Deus. E se Jesus expulsou os ladrões no templo, em você não pode haver corrupção. Se Jesus expulsou aqueles que comercializavam no templo, você não pode comercializar a sua fé. Se Jesus tirou um chicote, uma cinta, e bateu e quebrou a mesa lá naquele templo que era uma sombra, o Espírito do Eterno sempre vai disciplinar você como filho, para tirar toda a bagunça que ainda permeia a nossa mente. Quem está entendendo? A sujeira hoje não é no templo físico. A sujeira hoje não é no comércio dentro de quatro paredes. A sujeira hoje muitas vezes está aqui, nesse templo. E Jesus disse, por boca de Paulo, tudo é puro para os puros. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo. Como que está a faxina nesse templo? Esse templo está em ordem? Está em paz com Deus? É a consciência de cada filho de Deus. Eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar na comunidade local reunido, eu posso estar dentro de um terreiro de candomblé conversando com um amigo, que não é pecado. Mas o meu templo, ou seja, a minha vida, o templo do Espírito, ele precisa estar limpo, intacto. Por quê? Porque Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, diz que assim como um pai corrige o filho que ama, o Senhor nos corrige. E Ele nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Assim como nós tivemos nossos pais segundo a carne, que nos disciplinava, quanto mais não nos sujeitaremos nós ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, amado, você é o templo do Espírito. Se alguém destruir esse templo, Deus vem e destrói. Não é o diabo, não é o capeta, é o próprio Deus que destrói o templo que é dele, quando ele vê corrupção. Irmão, na graça, você está pregando juízo na graça? Eu pensei que juízo era só na lei. Não, na graça não é juízo, na graça é colheita. Na lei era juízo, fogo. E era literalmente, ia matar mesmo, queimar mesmo. Foi o que aconteceu. Mais de 100 mil judeus morreram lá na invasão romana. Só os escolhidos daquele contexto se livraram. Ele disse assim, quem tiver nos montes não desça, quem tiver em casa caia fora, não volte nem para pegar a roupa, e coitada das grávidas e daquelas que estiverem amamentando, porque como é que vai correr com o menino dando peito, e como é que vai correr grávida? E orai para que não aconteça a vossa fuga no inverno, porque ninguém vai querer sair num frio terrível. Porque ela 8 ou 80, lá era muito quente de dia e muito frio à noite. E também ore para que também não aconteça no dia de sábado. Por quê? Dia de sábado os portões de Jerusalém se fechavam e todos estariam ali guardando o sábado. Então ele destruiu lá com juízo profetizado. Mas hoje na nossa vida, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E agora eu vou só para finalizar aqui. Eu sou o templo do Espírito. Se eu pego esse corpo que manifesta Deus, e eu começo a destruir esse corpo, o próprio Deus me destrói. Destrói como, irmão Elson? Com a colheita, irmão. A consciência pesa. Não é que Deus é mau, que está ali te matando aos poucos. Não é isso. Irmão Elson, então quer dizer que Deus está me colocando uma doença porque eu fiz alguma coisa errada? Não, porque quem é santo também morre. Minha sogra faleceu domingo de acidente de carro. Uma mulher em graça, uma mulher em graça, tá? Não é desgraça não. Uma mulher em graça, uma pessoa do bem, uma pessoa que, coitada.
preferia ver o outro comendo e ela ficava com fome. Morreu. Minha mãe também faleceu, né? Então não é porque a pessoa é ruim, é porque gente, a gente procura uma justificativa para o tempo da nossa partida. Eu quero amar vocês, eu quero abraçar vocês aqui agora, porque o dia de amanhã eu não sei. Assim como aconteceu com minha sogra, pode acontecer com qualquer um de nós. Então é melhor a gente guardar os bons momentos e cuidar um do outro enquanto em vida, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Não adianta a gente ficar fazendo plano para daqui a um ano, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro melhor, se dentro de pouco tempo a gente perde tudo isso e não tem jeito. Então vamos valorizar mais, amar mais, desfrutar mais, ser feliz agora com o que temos, porque o dia de amanhã ninguém pode garantir nada. Então, amados, quando eu destruo esse templo com as minhas ações, com a minha injustiça, com a mentira, com o engano, eu mesmo vou estar colhendo isso da parte de Deus, porque Deus deixou a lei da semeadura e da colheita. Então, quando eu planto, eu vou colher. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, da parte de Deus que deixou a lei da semeadura, eu vou estar colhendo. Então aqui fica o alerta. Olha com quem tu anda. Olha onde tu anda, com quem tu conversa, com as amizades, as influências. Cuidado com a tua boca, o que tu anda falando, tudo isso é colheita que nós vamos, queira quer não, participar. Amém? Nós somos o templo do Espírito, vamos cuidar dele enquanto vida. Deus não habita na tua carne, tá? Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. É o teu espírito que está alinhado ao espírito do Pai. Como você está em um corpo físico, Deus habita em nós. Vamos cantar mais uma música?